Vamos lá, pessoal. Começando de volta. Tinha um homem, um grande comerciante chamado Eliel Ebler, e ele era discípulo do Rebbe Marash, do quarto Rebbe. E uma vez, numa conversa, em particular, numa Yechidut, o Rebbe falou para ele o seguinte: Eliel, eu tenho inveja de você. E o homem, que era uma pessoa simples, era um grande empresário, mas não era uma pessoa elevado espiritualmente a nível de o Rebbe falar que tem inveja dele, falou, Rebbe, inveja de mim? E o Rebbe falou, sim. Você, nos seus negócios, você viaja, você interage com muitas pessoas. Eu tenho certeza absoluta que na hora que você conversa com essas pessoas, você não fala só do seu negócio. Você fala alguma boa palavra, alguma inspiração. Você ajuda essas pessoas a melhorarem como pessoas, a evoluírem, a crescerem espiritualmente, a melhorarem as suas midot, as suas boas maneiras. E eu não tenho dúvida que Hashem fica muito feliz com você. E Hashem, ele paga bem, ele te paga muito bem pelo esse serviço que você está prestando para ele. E você recebe com isso também mais parnassá, o teu negócio também cresce. E eu pergunto para vocês, se o Rebbe tem inveja do homem por ele ter essa oportunidade de trabalhar e ter contato com outras pessoas, por que que o Rebbe também não se torna um empresário? Quem sabe que o Rebbe Maharaj, em especial, o quarto Rebbe, ele tinha muita noção de negócios e ele, inclusive, tinha investimentos, não para ele, mas para poder usar isso para boas causas, ele tinha investimentos e várias histórias. Então, se ele achava tão importante isso, que ele tinha inveja do empresário, por que que ele não se tornava um empresário? Mas não tem dúvida nenhuma que mais importante de tudo é cada um saber o seu papel na vida. E quando você tem inveja aqui, com certeza o Rebbe não estava tendo a inveja ruim, a inveja negativa, até tendo a inveja positiva. Tenho certeza que muitos aqui lembram da história do Talmud. Um homem, ele resolveu se converter para o judaísmo, mas ele colocou uma condição quase que impossível. Ele foi procurar o grande sábio da época, que era Shammai. Shammai e Azaken tinham dois grandes sábios. O Shammai e o Hillel. Ele falou, Shammai, eu quero me converter para o judaísmo, mas tem uma condição. Eu quero que você me resuma todo o judaísmo, toda a Torá, enquanto eu fico de pé em um pé só. O Shammai falou para ele, eu sinto muito, mas é uma missão impossível. Então ele foi procurar o outro sábio, que era o Hillel, Hillel Azaken. Falou, Hillel, essa é a condição. O Hillel falou para ele, você quer saber o resumo da Torá? Traduzindo em português, aquilo que você odeia, não faça para o próximo. Isso é a Torá. Aqui está resumida toda a Torá. Não dá para entender essa história. Se era tão simples, por que que o Shammai não resumiu? Então vamos lembrar que cada um tem a sua tendência e a sua característica que tem a ver com a sua origem de alma. Shammai, ele veio do nível de Gevurah, que é o nível de justiça, de restrição, enquanto que Hillel era do nível de Hesed, expansão, generosidade. Tem a ver com almas. Por isso que Beit Shammai, normalmente tudo era proibido, e Beit Hillel era permitido. Sempre que tinha uma divergência entre os dois, quase 99% das vezes, o Beit Shammai falava proibido, o Beit Hillel falava permitido. Não era por implicância, tem a ver com a sua característica de alma. Para Shammai, não era possível ele conseguir resumir
de tal forma que fosse possível o outro entender. Só Hillel, ele tinha essa generosidade máxima de conseguir parar a vida dele para resumir toda a Torá em uma frase só. Todo mundo sabe, eu falo por experiência. O que é mais difícil? Você dar um discurso, uma aula de 1 hora, ou você conseguir fazer um pronunciamento de 1 minuto? Às vezes você pode preparar uma aula de 1 hora em 5 minutos. Agora, para você falar 5 minutos, para você falar 1 minuto, você precisa de 1 hora, 2 horas para preparar. É muito difícil você condensar. Lógico que falar bobagem é fácil, mas se você conseguir falar uma mensagem impactante em pouco tempo, é muito complicado. Eu me lembro de uma história muito interessante que tinha, já faz mais de 500 anos, infelizmente não faltou decretos de expulsão do povo judeu de N lugares. Então, o, o rei, na época, ele decidiu que ele ia expulsar todos os judeus de Praga. E as pessoas, a comunidade judaica se juntou e foi procurar um grande sábio da época, que é Reb Shmuel Herzfeld. Falaram, Reb Shmuel, nos ajuda, o que que a gente faz? Ele falou, eu vou tentar falar com o rei. Ele pediu uma audiência com o rei negou. E ele foi, continuou lá com a articulação política e ele mandou o seguinte recado para o rei. Eu só quero falar 4 palavras. Só isso. Eu peço o direito de me pronunciar em 4 palavras. E o rei, obviamente, ficou curioso para saber quais seriam essas 4 palavras. Falou, pode vir. E aí o rei vira para ele e fala, diga as suas 4 palavras. Vayomer Hashem el Satan. O Shmuel falou e disse Hashem para o Satan, mas ele não traduziu, falou em hebraico. Vayomer Hashem el Satan. O rei ficou intrigado, pediu para ele traduzir, e ele traduziu. E disse Deus para o Satã. Agora ele ficou mais intrigado ainda. Você pode me explicar? Falou, ok. Agora o rei está pedindo para explicar, eu vou explicar. Se você abrir o livro de Jó, o livro de Iov, um dos livros do Tanakh, a gente fala os sofrimentos de Jó, lá está escrito que Deus falou com Satã. Deus falou com Satã várias vezes. E ele falou, eu pensei o seguinte, se Deus, o Criador do mundo, ele está pronto a se rebaixar para conversar com Satã, então eu acho que faz sentido o monarca, a Vossa Excelência, se rebaixar também e falar com um judeu simples do seu reinado. O rei amoleceu o coração, falou, ok, então agora eu vou te dar permissão, pode falar. Shmuel, ele começou a explicar como a comunidade judaica, por mais que tenham pessoas que falam que eles são contra o governo, de forma nenhuma, eles são os mais fiéis ao governo, são pessoas boas que querem o bem do país, o bem da sociedade. Ele pediu muito para anular o decreto da expulsão de Praga e ele conseguiu. Ele conseguiu. E o rei falou para ele o seguinte: Shmuel, eu vou anular o decreto, mas você merece um prêmio pela sua sabedoria, e você merece um castigo pela sua falta de respeito comigo. Um prêmio como pela sua sabedoria é que você vai ter permissão, e não só isso, você agora vai ser convidado a fazer parte aqui da minha equipe. Mas o teu apelido, o teu nome a partir de agora vai ser Satã, vai ser o Satã. E assim foi até o final da vida dele. Ele recebeu esse apelido, Shmuel Satan. Shmuel o Satan. Mas não tem dúvida que esse apelido era a maior honra para ele, que no mérito disso ele conseguiu salvar aquela comunidade de ser expulsa de Praga. E ele teve vários descendentes muito especiais, entre eles o famoso sábio, o Hatam Sofer. Hatam Sofer, ele é descendente do Shmuel Satan. E a gente sabe então que não é só uma ilustração, como que não é fácil. Ele falar muitas palavras, ele não conseguiu. Ele conseguiu falando que ele ia dizer só 4 palavras. Mas ele resumiu uma mensagem muito profunda naquelas 4 palavras. Agora, imagine Deus ter que resumir
tudo em algumas palavras, em algumas frases. É isso que Deus ele fez e faz para criar o mundo. Basará, Mamarot, Nivra Olam, o mundo ele é criado, ele é criado através de 10 pronunciamentos, através de 10 frases. Para isso, é necessário ser igual o Beit Hillel. Na verdade, o Beit Hillel ele é igual a Deus através da generosidade. Você precisa de muita generosidade para você conseguir condensar. A gente sabe que para você falar, explicar, você precisa ter paciência e você precisa ser uma pessoa generosa. Porque se eu penso só em mim, por que que eu vou falar? A não ser que eu quero me mostrar. Mas por que que eu vou me dar o trabalho de falar e me dedicar a dar uma aula, a explicar, a descer de nível? Isso é necessário ter muito chesed, muita generosidade. Por isso que é dito que Olam chesed ibaneh, o mundo, ele é criado e o mundo ele persiste pelo chesed, pela generosidade do Criador. Que Deus, na sua imensa generosidade, ele criou e ele cria Bechesed Hinam, com amor gratuito, com bondade gratuita, generosidade, sem pedir nada em troca. Porém, aqui entra como que funciona o processo. O processo, diz o Zohar, diz a Kabbalah, Itaruta deletata, Itaruta deleila. O despertar inferior é que traz o despertar superior. Quando eu me comporto com Chesed, isso eu atraio o Chesed de cima. Quando eu sou generoso, eu atraio a generosidade divina. Se é assim, vamos voltar para a questão original. Se eu tenho a possibilidade de ter contato com mais pessoas e fazer bondade, generosidade, isso atrai o Hesed de cima. Por que que o Rebbe, então, ele não parou tudo e ele foi se ocupar com o comércio e com o contato com as pessoas? Então, aqui a gente volta. Lembra que a gente está falando das duas letras, as duas primeiras letras do tetagrama, do nome de Deus, o Yud e o Rei? Cada um precisa saber o seu lugar. Tem almas que são ligadas com estudo de Torá. E tem almas ligadas com a prática. Vou deixar bem claro, não quer dizer que é ou um ou outro. Qual que é a tua predominância? Você tem que estudar mais ou tem que fazer mais atos de chesed? Todos têm que ter um pouquinho. Aqueles que estão ocupados com o ativismo comunitário, ele não está isento do estudo. E aquele que estuda não está isento de praticar aquilo que ele estuda. Tanto é que é dito que aquele estuda e não pratica não é um bom sinal, porque toda a teoria tem que levar para a prática. Só que o Yud, como a gente falou, representa a Chokhmah, a sabedoria, o estudo, e o Rei, a expansão do Yud, é colocar a sabedoria na prática. O mundo, ele é criado através desse equilíbrio do Yud e do Rei, e assim também o mundo ele é criado através do equilíbrio de cada um fazer a sua missão. Não tem até uma questão profunda sobre isso, que a gente vai ser questionado se a gente tem aptidão ou é esperado de nós uma área e a gente quer se meter na outra área. A gente tem que saber o que é o nosso forte e desempenhar aquilo da melhor forma possível. Então, eu tenho o estudo, eu tenho a prática. O estudo são para almas que têm essa capacidade de colocar a grande ênfase da sua vida no estudo. E tem aqueles, a grande maioria, que é nas boas ações, na prática das mitzvot, dar tzedakah, fazer da sua vida um veículo para o bem divino. E a gente não pode fugir da nossa responsabilidade. Não existe mais elevado. O Rebbe, ele estava com inveja positiva do grande mérito que o Eliyahu conseguia na sua missão de vida. Mas em nenhum momento ele teve aquela inveja, eu quero também ocupar o teu lugar, porque ele sabia qual era a função dele. Isso é importante lembrar. Então, falar que eu tenho inveja positiva, então, por exemplo, eu tenho inveja, vou falar de mim, eu tenho inveja positiva de uma pessoa que tem a capacidade de passar o dia inteiro estudando Torá. Eu tenho inveja. Mas eu reconheço que
só estudar para mim, pode ser bom para mim, mas se eu aprendi algo, eu tenho que também compartilhar. Esse é um dever de cada um de nós. O Rebbe diz que quem sabe Aleph, quem aprendeu o comecinho, ensina o que ele já aprendeu. Aprende mais um pouquinho, continue estudando para você poder ensinar mais. Mas compartilhar, ensinar, isso é um ato de chesed, de bondade, que cada um de nós tem que fazer. Às vezes é cômodo eu ficar só de ouvinte, então eu desafio todos que estão escutando a não ficarem só nessa posição passiva de escutar, mas sim, se aprendeu, vamos compartilhar, vamos ensinar. Tem os membros da nossa casa, da nossa família, amigos, conhecidos e não conhecidos no trabalho. Cada reunião de negócios, a gente vai falar só de trabalho, tem que colocar uma mensagem. As pessoas têm tempo para jogar o futebol no meio, política no meio. Jogue você uma mensagem positiva, algo que faça a pessoa refletir e sair melhor daquela reunião. Não ficar só focado no que eu vou ganhar. Por isso que é dito que quando duas pessoas se encontram, tem que sair uma coisa boa para uma terceira. Não tem dúvida nenhuma. E para isso, a gente tem que falar sobre isso. O que pode sair de bom para mais alguém? Como que eu posso influenciar positivamente esse mundo, as pessoas? E só para finalizar, esse Elial, que eu disse que o Rebbe estava com inveja dele, uma vez ele estava conversando com o Rebbe. Ele fala, Rebbe, Baruch Hashem, o meu negócio está indo muito bem. Mas sabe o que me dói, Rebbe? Que tem meu amigo, o Yosef, o meu amigo. Ele não vai para frente. Eu já dei para ele empréstimo, eu já dei para ele doação, eu já fiz de tudo, tentei abrir um negócio para ele e nada. Eu não consigo, não dá. Ele não consegue sair do lugar. E ele começou a chorar. Ele começou a chorar, comentando do amigo dele que ele não consegue ajudar. E o Rebbe falou para ele: continue assim, você vai conseguir ajudar ele, se você realmente quiser conseguir ajudar ele. E você saiba que o próprio fato de você estar incomodado e sofrendo pela dor alheia, isso ajuda ele de uma forma metafísica. Porque às vezes a pessoa tem bloqueios espirituais. Tem Kitrugim, tem forças espirituais que estão impedindo da Brachá descer para esse mundo. Agora, quando alguém está compartilhando da dor alheia e ele pede para Hashem ajudar e ele realmente se incomoda com isso, isso próprio já é uma coisa tão grande que ajuda a quebrar esses bloqueios espirituais. E o Rebbe falou para ele: tenho certeza que você vai ajudar esse teu amigo e eu quero fazer parte dessa mitzvah. Ele tirou uma moeda do bolso, o Rebbe, e falou: pega essa moeda, eu quero ser sócio, teu sócio nessa mitzvah, que você vai ajudar ele a sair do lugar. E o Rebbe depois ele comenta que ele ficou tão feliz com esse discípulo, com esse aluno dele, que ele teve vontade de pegar e dar um beijo nesse Hassid, nesse aluno. Então isso nos mostra, e com isso a gente vai finalizar esse módulo com chave de ouro, a importância do estudo. Não tem dúvida nenhuma que a gente precisa do Yuta, aquele pontinho, a sabedoria, que é a base de tudo. Sem estudar, não vou para lugar nenhum. Eu preciso arrumar tempo para estudar. Então, por mais que eu estou ajudando a mim, a minha família, o mundo, cada um de nós está fazendo coisas incríveis, não tenho dúvida nenhuma. Mas eu tenho que arrumar aquele tempinho do estudo, porque o estudo é a cabeça. O estudo é a essência, é o Yut. Mas não ficar só no estudo, não ficar só na teoria, eu preciso colocar na prática. Eu preciso do rei, eu preciso dessa expansão, ajudar o próximo. E aí sim, eu estou completando esse quebra-cabeça, que é o Yud e o rei. E aí eu trago todas as energias, todas as brachot, não tem dúvida nenhuma que isso vai ajudar a mim mais do que todos. Mas eu não faço isso por mim, eu faço isso pelo projeto maior de eu estar exercendo a minha missão, aquilo que a Hashem espera de mim. Com isso a gente conclui esse primeiro módulo das cartas sagradas, das cartas Igeret Igrot Kodesh, das cartas do Alter Rebbe, do autor do Tânia. A gente está finalizando aqui as primeiras 5 cartas. Vamos dar agora um pequeno intervalo para todo mundo refletir, estudar de novo, escutar de novo, compartilhar aquilo que ele estudou.
até a moda dos influenciadores ficar implorando e pedindo para compartilhar, mas eu acho que realmente vale a pena. Às vezes, se a gente fala aqui de compartilhar, é mais fácil do que a gente ficar estudando e depois compartilhando, só pegar e compartilhar as redes sociais. Mas aqui a gente está pedindo algo um pouco mais, incorporar e ter aquilo dentro de nós, porque na hora que você vai estar conversando, interagindo com alguém, não tem dúvida nenhuma que é muito mais interessante para todo mundo eu falar de valores do que eu falar de política. Falar de ética e moral do que falar de futebol. Isso todo mundo sabe falar. Mas a quem está se dedicando a evoluir, está estudando o Tânia, não tem dúvida nenhuma que ele pode fazer a diferença e iluminar o seu entorno, que Bezat Hashem isso possa iluminar o mundo todo. Muito obrigado e até breve, se Deus